Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro de treinamento. É muito importante saber a teoria, mas é ainda mais importante estudar aqui a teoria com foco nas questões, com a forma como ela é cobrada nas provas. Isso é um estudo direcionado com foco. Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula de treinamento. E agora, nós vamos tratar das questões que foram cobradas no 26º exame de ordem. Vamos ver o que vem cobrando, o que vem exigindo o nosso examinador. Revisaremos a matéria através da resolução dessas questões. Vem, olha a primeira questão. Em sede de reclamação trabalhista, e aí a primeira dica que eu tenho para você é: coloque os momentos processuais dentro de um quadrado. Isso vai lhe manter conectado com a questão, atento o tempo inteiro, e também visualizará com mais facilidade as etapas do processo referidos na questão de prova. Processo é sequência, você tem que marcar cada uma dessas etapas do processo. Então, em sede de reclamação trabalhista, o autor forneceu o endereço da ré na inicial, para o qual foi expedida a notificação citatória. Decorridos 5 dias da expedição da notificação, não tendo havido qualquer comunicado ao juízo, houve a realização de audiência, a qual apenas compareceu o autor e o seu advogado. O réu e o seu advogado não estavam presentes, o qual requereu a aplicação da revelia e confissão da sociedade empresária ré. O juiz indagou ao advogado do autor o fundamento para o requerimento, já que não havia nenhuma referência à citação no processo, além da expedição da notificação. Então foi ajuizada uma reclamação trabalhista. Deixa eu mostrar para você como é que funciona. Ajuizada a reclamação trabalhista, aqui no nosso processo do trabalho, ela é aqui, ó, distribuída para uma das varas do trabalho. Quando chega nessa vara, automaticamente ele quem? O juiz? Não, o servidor. Encaminha uma notificação para que as partes compareçam em audiência. Essa notificação é enviada via postal com aviso de recebimento. Então, essa notificação, com o objetivo de citar o reclamado para que tome ciência do processo, compareça em audiência para apresentar defesa, ela foi realizada. E ela presume-se recebida pelo destinatário no prazo de 48 horas. Já se passaram, foi o que o examinador quis dizer, 5 dias. Só depois desses 5 dias é que foi realizada a audiência. Então, neste caso, é necessária alguma comprovação de que o reclamado não recebeu a notificação? Não. Quando encaminhada a notificação, ela presume-se recebida em 48 horas. Já passaram. Agora é ônus do destinatário, que era o reclamado, provar que não recebeu a notificação dentro desse prazo. Ok? Vai lembrar, se o reclamado foi notificado e não comparecer em audiência, ele será declarado revel e confesso quanto à matéria de fato. Só de fato, não é fato e direito, é revel e confesso quanto à matéria de fato. Ou seja, nós vamos presumir verdadeiros os fatos alegados pelo reclamante. Então, presume-se recebida a notificação 48 horas após ser postada, sendo o não recebimento o ônus da prova do destinatário? Sim, essa já é a alternativa correta. A súmula é 16 do TST. B. A mera ausência do réu, independentemente de citado ou não em seja revelia? Não, ele tem que ter sido citado. A questão é que cabe a ele, destinatário, provar que não foi citado dentro do prazo de 48 horas, como prevê a Justiça do Trabalho, certo? Assim, ele não tinha ciência daquela audiência. Certo? Em frente. C. Descabe o requerimento de revelia e confissão se não há confirmação do processo. Confirmação no processo do recebimento da notificação? Não. Não tem que haver uma confirmação no processo do recebimento da notificação. A quem cabe provar que não recebeu a notificação naquele prazo de 48 horas que, segundo a Justiça do Trabalho, que presume a Justiça do Trabalho que foi recebida. Cabe a quem? Cabe ao destinatário. Ótimo. Vamos a D. O recebimento da notificação é presunção absoluta? Não. Logo, são cabíveis de plano a revelia e a confissão? Não. O recebimento da notificação gera uma presunção relativa de que foi recebida. Então, há uma presunção de que a notificação foi recebida pelo destinatário no prazo de 48 horas.
mas que admite prova em sentido contrário. Logo, essa presunção é relativa, tanto que a súmula 16 diz que cabe ao destinatário provar o não recebimento da notificação dentro desse prazo. Então, para resolver essa primeira questão, bastava que você soubesse que a notificação presume-se recebida em 48 horas. Já se passaram 5 dias? E que é ônus do destinatário do reclamado provar o não recebimento da notificação. Se ele recebeu a notificação, não tem como provar que não recebeu, e não compareceu em audiência, aí sim ele será declarado revel e confesso quanto à matéria de fato. Questão 1, check. Vamos para a nossa questão de número 2, que caiu na prova. Vamos estar aqui frente a frente com o nosso examinador. Vando ajuizou reclamação trabalhista em desfavor da sociedade empresária Centro Dourada Limitada. Para um pouquinho. Ajuizou reclamação trabalhista. Vamos colocar essa reclamação trabalhista dentro do quadrado. Em desfavor da sociedade empresária, na qual trabalhou por 5 anos e 3 meses, na condição de vigia noturno. Ok. A sociedade empresária não compareceu à audiência. Quem? A sociedade empresária. Vou colocar uma flechinha para deixar claro que esse círculo que eu fiz se refere à informação que está no quadrado para frente. Daí porque o pedido foi julgado procedente. Então, ó, já teve julgamento. Julgamento, circulei, procedente, a sua revelia. Contudo, a sociedade empresária interpôs, coloquei dentro do quadrado, recurso ordinário no prazo legal e efetuou o recolhimento das custas e do depósito recursal, mas com valor inferior inferior ao devido, R$10 a menos nas custas e R$500 a menos no depósito recursal. Com base na situação retratada na lei e no entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Eu quero que você saiba a resposta correta, mas eu quero que você, a cada questão que trabalharmos juntos, visualize o processo. Venha comigo. Veja o que nós temos nos quadrados. Foi ajuizada uma reclamação trabalhista, ok? Você colocou aí no seu material esta reclamação trabalhista? Ótimo, reclamação trabalhista. Não compareceu, a empresa não compareceu à audiência. Foi considerada revel? O pedido foi julgado procedente? Foi proferida a sentença, então. Então, temos sentença. Da sentença cabe recurso ordinário. A reclamada, que foi condenada à sua revelia, quer interpor o recurso ordinário. Para que a reclamada interponha o recurso ordinário, quando ela perdeu algum pedido, ela tem que recolher custas e tem que efetuar o depósito recursal. Quero só fazer um adendo. Empregado nunca faz depósito recursal. Empregado pobre pedra, pensa assim, não faz depósito recursal. Você não se perdoará se colocar na hora da prova que um reclamante empregado fez o depósito recursal, ok? Então, cuidado com isso. Então, R$10 a menos de custas e R$500 a menos de depósito recursal. Com base na situação retratada na lei, no entendimento consolidado do TST, assinale a alternativa correta. Olha só, está faltando. Então, o depósito foi feito e as custas foram recolhidas, mas a menor, é possível a complementação? É. O juiz vai intimar a reclamada para complementar o depósito e as custas no prazo de 5 dias. Aqui nós temos uma OJ famosíssima, a OJ 140 da SDI1 do TST. Então, o recurso não pode ser conhecido porque houve revelia. Assim, a sociedade empresária fica juridicamente impedida de recorrer? Não. Lembre-se, a reclamada, quando ela é revel, ela vai entrar no processo no momento em que ele se encontra. O que ela não pode pedir é para voltar. Então, da sentença, ela pode interpor o recurso ordinário? Pode, recebendo o processo na fase em que se encontra. A CLT tem, inclusive, um detalhe diferente do processo civil. O réu revel é citado. O réu revel, na verdade, citado não, ele é notificado com efeito de intimação da sentença, via postal com aviso de recebimento. Então, quando o réu é revel, ele é intimado da sentença via postal com aviso de recebimento, certo? Ótimo, então letra A errada. B. Na Justiça do Trabalho não existe possibilidade de se sanar vício referente à diferença do preparo, motivo pelo qual o recurso será considerado deserto? Isso aqui não é
não funciona mais assim. Como um dia foi assim, o examinador pode cobrar isso aqui. Chama a atenção, enche os olhos do examinador. Então, falso. Não. Olha C. O juiz deverá assinalar o prazo de 5 dias para que a sociedade empresária efetue o recolhimento da diferença das custas e do depósito recursal sob pena de deserção. Olha que alternativa mais linda! O juiz, isso mesmo, assinala o prazo de 5 dias para o recolhimento das diferenças de depósito e de custas processuais dos dois. Vamos colocar aí a OJ 140 da SDI 1 do TST. Devo dizer a vocês que o nosso examinador tem a característica de repetir os mesmos temas. E quando nós resolvemos uma questão, nós tratamos da matéria do entorno, que também costuma ser cobrado. Então, vamos absorver tudo aqui. D. Em tese, seria possível que a sociedade empresária recolhesse a diferença das custas, mas não há previsão jurisprudencial de prazo para complementar o depósito? Isso é falso. Sabe que o TST foi caminhando aqui, porque a princípio ele dizia que só era possível complementar as custas, mas não o depósito. Aí daqui a pouco ele previu que era possível, mudou o entendimento de que é possível complementar as custas e o depósito recursal na OJ 140. Mas a princípio, na instrução normativa 39, ele veio para dizer, não, só as custas, depósito não. Aí agora, os dois. É possível complementar os dois, depósito e custas no prazo de 5 dias. Perfeito, gente? Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão, 3, ela diz o seguinte. Reforma trabalhista mais uma vez. Uma entidade filantrópica foi condenada em reclamação trabalhista, movida por uma ex-empresa em fevereiro de 2008. Então, uma entidade filantrópica é alguém diferente, tem que chamar a sua atenção. Então, ela foi condenada, já tem uma sentença e uma reclamação trabalhista movida pela ex-empregada em fevereiro de 2018. Deixa eu dizer para você por que o examinador está deixando muito claro que é em fevereiro de 2018. Porque ele quer deixar claro que esta questão é sobre... nessa questão, ele quer que você aplique a matéria posterior a reforma trabalhista. Por isso é que você tem que saber quando entrou em vigor a reforma trabalhista. No dia 11/11 de 2017. Repita! Quando entrou em vigor a reforma trabalhista? Em 11/11 de 2017. A sentença transitou em julgado e agora se encontra na fase de execução. Olha, eu já coloquei dentro do quadrado. Sentença transitou em julgado, execução. Apresentados os cálculos dentro do quadrado e conferida a vista a executada, o juiz homologou a conta apresentada pelo exequente. Em relação à pretensão da entidade de ajuizar embargos do devedor, embargos à execução, para questionar a decisão, ele quer que você responda as alternativas. Gente, para você resolver bem uma questão de execução no processo do trabalho, você tem que conhecer a linha do tempo na execução. Aqui está o segredo. A linha do tempo na execução funciona assim. Se você tem uma sentença e essa sentença deferiu quanto? Deferiu quanto? Vamos imaginar que ela tenha deferido para a entidade filantrópica pagar 2 horas extras por dia, com adicional de 50% nos últimos 2 anos. Quanto dá essas 2 horas extras por dia, com adicional de 50% nos últimos 2 anos? Quanto dá? Quanto dá? Você não sabe. Se você não sabe, vai iniciar a fase de liquidação. A fase de liquidação é aquela em que você vai sentar e calcular quanto dá. Ela termina com uma sentença de liquidação, que nos dá o valor da execução. Sentença de liquidação. Dessa sentença de liquidação, vai ser expedido o mandado de citação, penhora e avaliação. Veja, eu emprestei R$1.000 para você e você tinha que me pagar os R$1.000 ao final de um ano. Era sem juros, sem correção, sem multa. Só que se você não pagasse, aí sim, nós assinamos um documento em que você se comprometia a pagar juros, correção monetária e multa. 1 ano e 2 meses se passaram e você não pagou? Quanto você me deve hoje? Quanto? Hoje, 1 ano e 2 meses depois? Não sei. Eu preciso sentar, calcular para então cobrar. Senta, calcula e cobra. A mesma coisa ocorre aqui no processo do trabalho. Foi proferida uma sentença. Essa sentença deferiu 2 horas extras por dia com adicional de 50% nos últimos 2 anos. Quanto dá?
Não sei. Se você não sabe quanto dá, vai iniciar a fase de liquidação. Essa fase de liquidação vai terminar com a sentença de liquidação, que nos dá o valor da execução. Quando eu estiver diante da sentença de liquidação, que me deu o valor da execução, aí vem a carta de cobrança, mandado de citação, penhora e avaliação. O que nós vimos ali? Nós vimos aqui, ó, e destacamos que a reclamada, que é uma entidade filantrópica, foi condenada. A sentença transitou em julgado, começou a execução. Foram apresentados cálculos. Estamos aqui, ó, nos cálculos. Veja, eu não sei quanto dá 2 horas extras por dia com adicional de 50% nos últimos 2 anos, mas eu sei que para apurar o valor da execução, eu tenho que fazer contas. Então, essa liquidação vai ser uma liquidação por cálculos. Quem vai fazer os cálculos? As partes ou os órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, ou então o perito na hipótese de cálculos complexos, partes ou órgãos auxiliares da Justiça do Trabalho, ou perito na hipótese de cálculos complexos. A CLT, no artigo 879, parágrafo 1º-B, diz que as partes deverão ser intimadas a apresentar os cálculos de liquidação, inclusive quanto às contribuições previdenciárias incidentes. E aí você poderia me perguntar, ora, Ariana, são as partes ou os órgãos ou peritos e complexos ou as partes? Há uma contradição na CLT. Fica a critério do juiz, mas preferencialmente ele tem que intimar as partes para apresentar os cálculos de liquidação. Preferencialmente as partes, certo? Ótimo. Depois que elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá permitir a manifestação das partes, deverá permitir a manifestação das partes no prazo comum de 8 dias aqui no nosso processo do trabalho, deverá. Depois que ele, então, se manifestar com relação aos cálculos, ele vai intimar a União para se manifestar quanto às contribuições que lhe são devidas, no prazo de 10 dias, União em 10 dias, vai apreciar os cálculos e proferirá sentença de liquidação. Então, repassando aqui, você tem uma sentença aqui, tá vendo? Ela deferiu 2 horas extras por dia com adicional de 50% nos últimos 2 anos. Quanto dá? Não sei. Se você não sabe, inicia-se a fase de liquidação. Vai ser feita de que forma? Por cálculos. Serão apresentados os cálculos. E aí, depois de elaborada a conta e tornada líquida, o juiz deverá ou poderá permitir a manifestação das partes? Deverá. O prazo comum de 8 dias. A União vai ser intimada e o juiz profere sentença de liquidação. Da sentença de liquidação que me dá o valor da execução, será expedido o mandado de citação, penhora e avaliação. Vem aqui? Que é para que o executado pague ou garanta o juízo. Isso aqui cai muito, gente. Pague ou garanta o juízo no prazo de 48 horas. Pague ou garanta o juízo. Como é que ele pode fazer para pagar em 48 horas ou garantir o juízo em 48 horas? Ele pode, para garantir o juízo, depositar dinheiro, nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 835 do CPC, ou oferecer que é novidade, seguro, garantia judicial. Vai fazer um seguro e este seguro vai se comprometer a arcar com os valores da condenação. Agora, esta garantia do juízo não é obrigatória depois da reforma trabalhista para as entidades filantrópicas. Então, entidade filantrópica não tem que garantir o juízo. Certo? Novidade. Então, muito cuidado. Vamos lá às alternativas. O que ele trouxe de alternativa na letra A? Não há necessidade de garantia do juízo no caso apresentado para o ajuizamento dos embargos do devedor? Sim. Voltando só um detalhe aqui no nosso desenho. Da garantia do juízo, o caminho é reto. Da garantia do juízo, o caminho é certo. Se o executado garante o juízo, e no caso das entidades filantrópicas não é necessário, no prazo de 5 dias, o executado pode apresentar embargos à execução. Por isso que o examinador disse a vocês o seguinte: não há necessidade de garantia do juízo no caso apresentado para o ajuizamento de embargos do devedor. Não é mesmo? O artigo é o 884, parágrafo 6º da CLT, reforma trabalhista. Então, atenção.
B. Se a executada deseja questionar os cálculos, deverá garantir o juízo com dinheiro ou bens e então ajuizar os embargos? Não, não. Ela é isenta. Artigo 884, parágrafo 6º da CLT, ela é isenta. C. A executada, por ser filantrópica, poderá ajuizar embargos à execução, desde que garanta a dívida em 50%? Não, ela é isenta, ela está dispensada. B. A entidade filantrópica não tem finalidade lucrativa, daí porque não pode ser empregadora, de modo que a execução contra ela não se justifica e ela poderá ajuizar embargos a qualquer momento. Ela pode ser empregadora, sim. Cuidado com as entidades filantrópicas. Duas coisas eu quero ressaltar. Entidade filantrópica não garante o juízo e entidade filantrópica é isenta de depósito recursal. Então, aqui, ela não garante o juízo, segundo o artigo 884, parágrafo 6º da CLT, e ela é isenta do depósito recursal, 899, parágrafo 10º da CLT. Isso aqui é pura reforma trabalhista, pura questão de prova. Cuidado, tá? Então, a letra A da nossa questão 3 é a correta. Vamos para a nossa próxima questão, agora de número 4. Uma sociedade empresária ajuizou ação de consignação em pagamento em face de seu ex-empregador. Veja, aqui ele quis colocar ação de consignação em pagamento, mas a ideia é que você raciocine que vale o mesmo de uma reclamação trabalhista qualquer, com o objetivo de realizar o depósito das verbas rescisórias devidas ao trabalhador e obter quitação judicial da obrigação. Pare um pouquinho. Quando que eu utilizo uma ação de consignação em pagamento? Ela não está regulamentada pela CLT, e sim pelo CPC, artigo 539 a 549 do Código de Processo Civil. A ação de consignação em pagamento, ela é cabível para aquele que deve, no caso aqui, o empregador que quer pagar verbas resilitórias. Eu quero pagar, mas não sei a quem. Eu quero pagar, mas o empregado não quer receber, ele faleceu, eu não sei a quem. Ou então ele não vem receber. Ou então aquele caso clássico, ele veio, como ele não concorda com o valor, ele se recusa a receber. Eu quero pagar para me ver livre da obrigação. Então, aquele que deve propõe a ação de consignação em pagamento, requerendo o depósito da coisa, podem ser uma carteira de trabalho, pode ser algum equipamento que o empregado deixou na empresa. Eu quero depositar a coisa ou a quantia devidas com o objetivo de ver extinta a obrigação, tá? Ótimo. No dia designado para a audiência una, a empresa não compareceu nem justificou. Então, o que está acontecendo é que no dia da audiência, olha como é importante você destacar as palavras-chave no quadrado. A empresa não compareceu, nem justificou. A reclamada não compareceu em audiência. Então, de acordo com a CLT, o que ocorrerá? O que ocorrerá se, na verdade, a empresa, que é a reclamante, lembra que é ela que propôs a ação de consignação em pagamento? Se a empresa, que é a reclamante, não a reclamada, a empresa não comparecer, o que vai acontecer? O arquivamento do processo, a extinção do processo sem resolução do mérito. Muito cuidado aqui, porque nós estamos todos muito acostumados com o que realmente ocorre na maioria das vezes. A empresa estar no polo passivo, ser a reclamada. Então, isso aqui é quase uma pegadinha. Cuidado. Quem é o autor? E aí nós sabemos, se o reclamante não comparece em audiência, arquivamento. Se o reclamado não comparece em audiência, revelia e confissão quanto à matéria de fato. Só que aqui a empresa foi quem propôs a ação de consignação em pagamento, ela é a autora. Ela é a autora. Se ela não comparecer em audiência, então o processo será arquivado. Artigo 844 da CLT. Super cuidado com essa questão. Então, a letra correta aqui era a C. Última questão. Gustavo foi empregado da empresa Pizzaria Massa Deliciosa. Após a extinção do seu contrato, ocorrida em julho de 2018. Olha o que ele está querendo aqui, o examinador. Querendo que você tenha bem claro que essa questão é posterior à reforma trabalhista que ocorreu que dia? 11/11/2017, certo? Ótimo. Então, Gustavo, que era empregado da pizzaria, após a extinção do seu contrato de trabalho, em julho de 2018,
ocorrido em julho. As partes dialogaram e confeccionaram um termo de acordo extrajudicial. Tá aí um tema excelente para a prova. Acordo extrajudicial. Gente, levaram a Justiça do Trabalho para homologação. O acordo em questão foi assinado pelas partes por um advogado, que era comum às partes. Isso é possível ou isso não é possível? Antes da reforma, que aconteceu no dia 11/11 de 2017, não era possível que as partes celebrassem um acordo fora da Justiça do Trabalho e simplesmente submetessem ao juiz para homologação. Isso não existia. Agora, é possível. Está lá no artigo 855b, maiúsculo, e seguintes da CLT. Vamos anotar. 855b e seguintes da CLT. É possível sim. Só que como? Observados que requisitos? Empregado e empregador vão fazer uma petição conjunta, assinada por advogados distintos. Não pode ser o mesmo advogado. Senão seria simples. O próprio empregador mandaria o empregado ir, quer receber tal verba aqui mais rápido, mais fácil? Pois bem, então vamos fazer um acordo extrajudicial. Procure aqui o meu advogado, que ele vai dizer para você o que é bom para você. Isso não existe. Estaria recheada de vício esse acordo? Recheado de vício? Então, não. Tem que ser. As partes podem, fora da Justiça do Trabalho, celebrar um acordo, independentemente de salário, podem celebrar o acordo fora da Justiça do Trabalho e submeter ao juiz para homologação. Só que a petição tem que ser conjunta e os advogados precisam ser advogados distintos. O juiz é obrigado a homologar o acordo? Não, o juiz não é obrigado a homologar o acordo. Súmula 418 do TST se aplica aqui no processo do trabalho. Normalmente, ele não é obrigado a homologar o acordo aqui no nosso processo do trabalho. Se ele homologar, ele homologa por sentença. Aí sim, sentença que transita em julgado na data de sua homologação. Sentença homologatória de acordo é assim, ela transita em julgado na data de sua homologação. Por quê? De uma sentença normal, uma sentença condenatória, cabe recurso no prazo de 8 dias, não cabe? Se nenhuma das partes interpuser o recurso ordinário no prazo de 8 dias, ocorre o trânsito em julgado. Por isso que se diz que o trânsito em julgado no processo do trabalho ocorre em 8 dias. Trânsito em julgado. No processo civil, em 15, não é? Normalmente 15, não é assim? No processo do trabalho, normalmente em 8 dias. Só que da sentença homologatória de acordo não cabe recurso. Como não cabe recurso, nós não temos por que aguardar o prazo de 8 dias para, caso nenhuma das partes recorra, dizer que ocorreu o trânsito em julgado. Porque não cabe, não tem que aguardar. O trânsito em julgado ocorre na data de sua homologação aqui no processo do trabalho. Qual é o grande problema dessa questão? O grande problema é que o advogado é comum às partes. Considerando o caso narrado, segundo os ditames da CLT, assinale a alternativa. Viável a homologação de acordo extrajudicial, porque fruto da manifestação de vontade das partes? Está faltando advogados distintos. B. Não será possível a homologação, porque empregado e empregador não podem ter advogado comum? Essa é a alternativa correta. Impossível a pretensão, porque na Justiça do Trabalho não existe procedimento especial de jurisdição voluntária, mas apenas contenciosa? Existe sim. Este é o procedimento, é um procedimento de jurisdição voluntária e esse é cabível no processo do trabalho. Não tem litígio aqui, não é contencioso. Para a validade do acordo proposto, seria necessário que o empregado ganhasse mais do que 2 vezes o teto? Isso aqui é pegadinha. 2 vezes o teto. Isso aqui é pegadinha. Cuidado, não é assim que funciona aqui no nosso processo do trabalho. Certo? Então, homologação de acordo extrajudicial é um grande tema. Revelia no processo do trabalho e arquivamento, as consequências do não comparecimento das partes em audiência aqui no nosso processo do trabalho. A execução. Quero que você lembre 3 coisas, principalmente com relação à execução. A execução aqui, elaborada a conta, o juiz deverá, antigamente não era assim, foi muito explorado nas provas, deverá permitir a manifestação das partes no prazo comum de 8 dias aqui. Depois, encontrei o valor, carta de cobrança, mandado de citação, penhora e avaliação. Para o executado pagar
ou garantir o juízo em 48 horas. Mas uma vez garantido o juízo, o executado tem 5 dias da garantia do juízo para apresentar embargos à execução. E atenção, atenção, entidade filantrópica está dispensada da garantia do juízo. Certo, pessoal? Chegamos ao fim das questões do 26º exame de ordem e nos vemos no nosso próximo vídeo para continuar corrigindo questões, treinando com foco. Um beijo, até já!